O pai da bruxaria moderna falou que foi a noite mais maravilhosa da vida dele, quando ele foi levado vendado e nu por uma casa e ouviu pela primeira vez a palavra Wicca, e soube que a velha religião ainda se mantinha viva. Esse é um evento que divide entre antes e depois a vida de Gerald Gardner e a sua relação com a bruxaria. Hoje você vai conhecer essa história e, se você ficar até o final, eu também falo no final do vídeo sobre a Operação Cone de Poder, que foi quando os bruxos se reuniram para fazer um ritual na tentativa de impedir a invasão da Alemanha nazista sobre a Inglaterra. Escolha uma posição confortável e sejam bem-vindos ao canal Sirius 93. Eu sou terapeuta junguiano, e se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, entre em contato comigo pelos links na tela ou na descrição. No episódio passado, eu expliquei como que a trajetória do Gerald Gardner levou ele a conhecer um grupo conhecido como Ordem Rosacruz Fraternidade Crotona. E esse grupo era composto por pessoas de diferentes lugares, incluindo a Golden Dawn, a Teosofia e a Comaçonaria. E foi nesse grupo que o Gardner conheceu a professora de locução Edith Woodford Grimes, de 52 anos. De cara, eles já se deram bem e gostaram muito da companhia um do outro. Eles conversavam bastante, principalmente num nível intelectual bem satisfatório. Aí não demorou muito para ela convidar ele para um típico chá inglês na casa dela, que ficava mais ou menos a 5 minutos do teatro. Lá na casa dela, o Gerald notou que tinha uma placa que dizia que o nome da casa se chamava Teano, que era o nome da esposa de Pitágoras, a personagem que a Edith interpretou na peça de teatro. E aí, durante o chá, o Gerald contou para Edith sobre a sua vida, os interesses, crenças e tudo mais. E quando terminou, a Edith refletiu um tempo e começou a falar sobre o seu próprio passado. E nessa conversa, o Gerald falou que ele estava terminando de escrever um romance sobre uma vida passada que ele se lembra de ter vivido na antiga Chipre. Isso despertou um interesse especial em Edith, especialmente pelo fato de Gerald ser capaz de lembrar de uma vida passada com tantos detalhes. Ela contou para ele que ela também se lembrava de uma encarnação anterior que ela teve, em que ela era uma bruxa e tinha sido queimada na fogueira. Depois dessa conversa, o Gerald entregou para Edith o manuscrito que viria a se tornar o livro A Goddess Arrives e pediu a opinião dela. O Gerald admitiu que estava ciente que a ortografia e a gramática deixavam muito a desejar. A Edith leu o texto e depois foi bastante direta, dizendo que não bastava apenas corrigir a gramática e a ortografia, mas que o livro precisava de uma reescrita completa, porque achava que valia a pena. Apesar do apelido de família de Edith ser Daff, Gerald começou a chamar ela de Daff. Isso não parece ser um nome mágico, mas um apelido que Gerald desenvolveu com ela. Daffo também era muito amiga da família Masso, em especial Erne, Rosetta e Susan. Também faziam parte da fraternidade no Teatro Rosacruz, e que eram muito envolvidos com teosofia e comaçonaria. Esse era o grupo em especial que o Gardner percebia ter alguma coisa de diferente do restante da ordem. Eram pessoas que pareciam realmente se aprofundar e entender o que estavam estudando nos livros. De acordo com o biógrafo Jack Bracing, o Gardner achava que esse grupo que Edith fazia parte guardava algum tipo de segredo com que fazia com que eles não se importassem muito com o jeito canastrão do líder da fraternidade e ficassem só frequentando ali. O Gerald achava que esse segredo podia ter alguma coisa a ver com yoga ou alguma coisa do tipo. O Philip Heselton, que é o principal biógrafo do Gardner, falou uma coisa muito importante no seu livro. Ele diz: "Logo no início das minhas investigações, comecei a perceber que não se tratava de um coven sobrevivente da Idade Média, mas sim de algo que parecia mais um produto do século XX. É um caso de pessoas com interesses e experiências particulares que se encontram, compartilham esses interesses e, através do que foi chamado caldeirão fertilizante de inspiração, viram esses interesses se combinarem e se concentrarem em um fio condutor da bruxaria. Todos pareciam acreditar firmemente na reencarnação, que se tornou um elemento central na rica mistura de temas que formaram o culto da bruxaria. O Gardner, pela primeira vez, começou a se sentir pertencente a um grupo que tinha a ver com ele. Nas próprias palavras do Gardner, ele diz: "Eu gostava muito deles, e sabia que eles tinham todo tipo de crenças mágicas, e eu teria cruzado o inferno e águas turbulentas por qualquer um deles." O tema das vidas passadas volta e meia aparecia nas conversas entre Gerald, Edith e a família Manson. Isso tudo dá a entender que era um grupo orgânico, exatamente como os grupos são hoje em dia, onde as pessoas se reúnem sem grandes preocupações iniciais com nomes, cargos, papéis e burocracias. O Heselton também enfatiza que, pelo menos no início, isso não era a religião deles.
A maioria permaneceu cristão por toda a vida, ou pelo menos enquadrava essas crenças em um contexto mais amplo, como no caso da Sociedade Teosófica. A bruxaria era apenas um fio no rico tapete do esforço ocultista e esotérico. Tudo parece ter começado em meados da década de 1930, quando pelo menos 2 membros do grupo disseram: acreditamos que fomos bruxos em uma encarnação anterior, portanto, podemos ser bruxos nesta vida. Segundo o próprio Garner, durante uma conversa com seus amigos, eles disseram que acreditavam que conheciam o Garner de uma vida passada, e disseram: você era um dos nossos no passado. E por que você não retorna para nós? Você tem o sangue de bruxas. Volte para onde você pertence. Além disso, já te vi antes, numa vida passada. E todos se reuniram e concordaram que era verdade. O Garner conta que ficou mais impressionado quando um deles descreveu uma cena exatamente como uma que ele havia escrito no livro A Goddess Arises. Não se tem muitos detalhes do ritual de iniciação que o Garner participou. O que a gente pode fazer é uma espécie de reconstrução com os fragmentos que ele contou aqui e ali, principalmente nos seus livros de 1954, Witchcraft Today, e o The Meaning of Witchcraft, de 1959. Assim como coisas que ele falou para Dorian Valente e em cartas com outras pessoas como o próprio Gerald York. Em algum momento após o início da Segunda Guerra Mundial, ou seja, setembro de 1989, Gerald foi levado a uma casa na região por um dos seus amigos. Era uma casa grande que pertencia a Dorothy Sanquin Foreman. A dona estava de luto e muito provavelmente em outro lugar, sem fazer a menor ideia do que estava rolando na sua propriedade. A casa era apelidada Mill House, porque tinha um moinho e estava situada no profundo e arborizado Chelton Glen. O grupo parecia querer discrição, dando ênfase em manter-se em segredo. A Edith, em especial, é citada dizendo que ela é do tipo de pessoa que gosta de tratar dos assuntos que interessam da forma mais discreta possível, de modo que muitos que a conhecem mal a notam, e é assim que ela prefere. Nessa casa, ele foi vendado e despido. Durante o ritual, ele ouviu antigas melodias e conta que, assim que o círculo foi traçado e purificado, eles deram voltas ao redor do círculo, fazendo o que Garner chama de a evocação dos poderosos, para estarem presentes, serem testemunhas e guardarem o círculo. Na metade do ritual foi quando a palavra Wicca foi dita pela primeira vez, e o atingiu como um raio. Nesse momento, ele sabia onde estava e que a velha religião ainda existia. Dentro do círculo, o Garner fez juramentos usuais de segredo sobre o que ele aprendesse e sobre a identidade dos membros. Ele usa na maioria das vezes termos como The Cult ou The Old Religion, ao invés de Wicca ou bruxaria, para se referir às pessoas e práticas daquele grupo. Em algum momento, a venda foi retirada dos seus olhos e ele gradualmente distinguiu as figuras ao redor na luz tênue de velas e na atmosfera fumacenta do incenso queimando. Lá estavam Edith, a sua iniciadora, e outros membros do seu pequeno círculo de amigos, Suzy Mason, Rosetta Mason e Ernie Mason. Todos o abraçaram e o receberam como um membro formal do grupo. Ele agora era um bruxo. Foi nesse ritual que o Gerald teve um profundo sentimento de que aquelas pessoas haviam mantido a chama acesa, ou seja, continuado um culto de bruxaria ancestral. Nas palavras do Garner, foi, eu acho, a noite mais maravilhosa da minha vida. No verdadeiro modo das bruxas, nós dançamos e ficamos acordados até o amanhecer. Esse foi um dos eventos que mais impactou a vida do Gerald Garner e conectou ele profundamente com esse grupo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Gerald tinha um trabalho voluntário que era de fiscalizar as redondezas por focos de incêndio ou luzes acesas que poderiam chamar a atenção dos bombardeiros. Edith também fazia o mesmo trabalho voluntário, e eles combinavam rotas para fazer certos caminhos juntos. A partir daí, eles desenvolveram um relacionamento amoroso. Poucos meses depois da iniciação do Garner, em dezembro de 1939, perto do Natal, o Gerald resolveu pregar a peça no Alexander Sullivan, o cara que era o chefão da Ordem Rosa Cruz Fraternidade Crotona, e que tinha um jeito super canastrão, cheio de histórias mirabolantes e fantasiosas. O Gerald aparece no teatro com um bracelete com caracteres estranhos gravados e instigou as pessoas, especialmente o Sullivan, a revelarem o que significavam esses caracteres misteriosos. O Sullivan insistiu que eram caracteres celtas antigos, mais antigos do que qualquer coisa que o Gerald poderia conhecer. Aí o Gerald revelou que ele mesmo que tinha mandado fabricar o bracelete há pouco tempo e os sinais tinham sido retirados da obra do Cornelius Agrippa.
que por acaso era uma das pessoas que o Alexander dizia ser a reencarnação. Essa foi a última reunião da fraternidade que o Garner participou. Se especula que a própria iniciação dele fez ele meio que perder o interesse e se permitir pregar essa peça no Sullivan. Apesar disso, em janeiro de 1940, o Garner cumpriu um compromisso e atuou como um monge em 3 apresentações da peça de teatro chamada The Demon Monk, escrito por Sullivan e realizado pela Ordem Rosa Cruz Fraternidade de Crotona. Eventualmente, em conversas com seus amigos que iniciaram ele, surgiu uma sugestão sobre um trabalho coletivo em favor do esporte de guerra. Aí provavelmente alguém da família Mason teriam dito que os antepassados fizeram trabalhos mágicos coletivos para repelir a Armada Espanhola em 1588 e impedir a invasão napoleônica em 1805. E que nessas épocas, uma combinação entre clima ruim e decisões ruins culminaram na desistência dos planos de invasão. Segundo eles, o poder reside nos seus corpos e pode ser liberado por várias técnicas, incluindo canto e dança. Ao trabalhar juntos dentro de um círculo mágico, eles poderiam gerar o que chamam de cone de poder, que então pode ser direcionado a um objetivo específico. E daí surgiu a ideia de manifestar esse cone de poder para impedir o avanço de Hitler sobre a Inglaterra. A gente só tem as palavras do Gerald para descrever esse evento. E segundo ele, foram enviados convites aos membros dos covens de bruxas ao sul da Inglaterra. E participaram desse evento cerca de 17 pessoas, entre homens e mulheres. Provavelmente não só praticantes de magia, mas também amigos, esposas, etc. Além disso, uma quantidade maior de pessoas naquela época, durante a guerra, teria chamado muito a atenção. O ritual foi feito 4 vezes, provavelmente em 4 dias diferentes, sempre dentro dos mesmos parâmetros. Eles teriam estacionado a alguma distância para não chamar a atenção do local de encontro, chamado Naked Man, e de lá foram levados a pé por alguém que conhecia a região até um círculo no início da floresta. Uma das principais funções do círculo é manter o poder gerado contido em uma área pequena, para que ele possa ser concentrado. O método era gerar energia através da cantoria e dança, provocando um estado alterado de consciência nos participantes. Após a energia ter se manifestado, todos davam as mãos e mentalizavam a mesma mensagem e começaram a entoá-la em um uníssono rítmico. Eram 2 comandos: você não pode cruzar o mar e você não pode vir. Eles mantiveram esse mantra até ficarem exaustos. O Garner conta que dias após o ritual, vários deles morreram e que Gerald ficou bem doente. Doreen Valente faz uma ressalva aqui que muitos deles eram idosos e que virar noites seguidas dançando na floresta até exaustão pode ter contribuído para isso. Eles consideravam isso um sacrifício honroso em prol do sucesso do ritual. Assim como todo o resto dessa história, só temos as palavras pouco confiáveis do Garner para nos basear. Então é possível que essa história esteja muito exagerada. Outra demonstração da proximidade de Gerald com Edith Woodford Grimes foi que, em 17 de agosto de 1940, a filha de Edith, chamada Rosie Ann, se casou com Cecil Albert Thompson. E Gerald foi quem levou Rosie Ann ao altar. A lista de presentes do casamento registra vários nomes ligados ao naturismo, mostrando um link entre Edith e as pessoas do clube naturista New Forest que o Gerald fazia parte. Mas será que o cone de poder funcionou ou não funcionou? Há quem argumente que algum tempo depois, os nazistas realmente desistiram de invadir a Inglaterra. Mas também é preciso se considerar que isso talvez tenha mais a ver com a batalha que a Royal Air Force venceu nos céus de Londres do que com o cone de poder. O impulso de que tinha algo que esses bruxos podiam fazer e eles decidiram fazer mostra como muitas vezes a gente é mobilizado por um desejo de realização que nem é muito racional ou aparente. Esse é um dos assuntos centrais para a terapia junguiana, como que muitas vezes não entendemos as nossas ações por dificuldade de enxergar essa força que nos mobiliza. Eu sou o terapeuta junguiano. E se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, entre em contato comigo pelos links na tela ou na descrição. Se você ainda não viu o vídeo que eu fiz sobre as pessoas que iniciaram o Gerald Garner, o link vai aparecer agora na tela para você clicar.